consumado foi, nada mais restou. Sangue santo Deus na cruz derramou, toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo Deus na cruz derramou, toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado. Capítulo 23, 24 de Ezequiel. Nós não vamos ler 2 capítulos, né? Ezequiel, que tem um chamado tremendo de Deus. Quando Ezequiel foi chamado, Deus diz: olha, eu te chamo para te enviar para o meio de cardos e escorpiões, para o meio de um povo de coração duro e rebelde que não vai ouvir a minha palavra. O chamado é duro, difícil, eles não vão te ouvir, mas eles vão saber um dia que houve um profeta em Israel, que a minha voz se fez ouvir. Então o chamado de Ezequiel é duro, e ele vive esse chamado intensamente. E nesses 2 capítulos, no 23 e 24, ele está falando sobre a Babilônia finalmente destruir Jerusalém e trazer tremenda tragédia e catástrofe sobre a cidade. Então no capítulo 23 ele usa figuras desses 2 capítulos, e no capítulo 23 ele fala sobre Deus compara Judá a 2 irmãs prostitutas, e fala sobre toda a espécie de prostituição que elas viveram com os assírios no Egito, mostrando o eminente juízo de Deus e quão duro aquele povo foi para com todo o tempo de misericórdia que Deus derramou sobre eles. Então no capítulo 24 Deus usa outra figura, que é uma panela totalmente contaminada. Ele fala para Ezequiel cozinhar na panela, ele diz: olha, essa panela não pode ser purificada, mesmo colocando no fogo, ela não pode ser purificada, e tudo que é colocado nela fica contaminado, porque nada pode purificar. Essa era outra figura de Judá. E a última figura, que é aqui, abre essa janela assim, já que a gente vai lá só um flash da vida de Ezequiel, e olharmos o que é o chamado, eu diria o discipulado radical. É a coisa mais, uma das cenas mais tocantes de toda a Bíblia, porque a terceira figura, Deus diz para Ezequiel assim: a sua mulher, o deleite dos seus olhos, eu vou tirar de você, porque eu quero ensinar uma coisa a Israel. Eu ensinei através da figura que tu falou sobre as 2 irmãs prostitutas, da panela, mas eu quero que eles aprendam algo, e eu vou usar a sua vida para eles aprenderem isso de uma maneira gráfica. A sua esposa vai morrer, e com isso eu quero manifestar a Israel o juízo que está chegando, mas você não vai prantear ela publicamente, você vai fazer o que eu mandar você fazer. Então Deus diz assim para ele: geme em silêncio, não faças luto por mortos, ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos, e não cubra os teus lábios, e não coma o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado.
Deus disse: a sua esposa é o colírio dos seus olhos. Se você vê a vida de Ezequiel, a mulher de Ezequiel era a única coisa que estava do lado de Ezequiel na vida dele, sabe? Jeremias nem isso tinha, uma esposa do lado. Mas Ezequiel pelo menos tinha uma esposa. Mas Deus disse: eu quero mostrar algo ao povo, e eu quero que você faça o seguinte: a sua mulher vai morrer. E depois que sua mulher morrer, eu quero que você não se cubra de luto, como seria comum vários dias de luto público. Você vai sofrer isso em silêncio, porque no outro dia você vai se levantar e vai lá falar com o povo, vai fazer o que você tem que fazer. E o povo não vai entender, porque ainda mais no Oriente, né, o luto. E quando eles perguntarem por que você está fazendo isso, você vai dizer para eles: eu tirei o colírio dos seus olhos, a beleza dos seus olhos, o encanto da sua vida, porque é isso que eu vou fazer com eles. Eu vou tirar o templo que é o colírio dos olhos deles, que é a beleza na qual eles se deleitam, e eu vou tirar os filhos deles, e a Babilônia vai destruir Jerusalém, e seus filhos vão ficar mortos pela cidade, suas mulheres vão ser levadas, vão ser estupradas, vai haver o horror, e eles não vão poder gemer e nem prantear, como tu não vai prantear a sua esposa. O que vai acontecer na sua casa vai ser uma figura do que eu vou fazer, tirando deles aquilo que é mais precioso, para mostrar a minha santidade, para mostrar o tamanho da iniquidade insistente, sem interrupção deste povo para comigo. Então ele diz: geme em silêncio, não faças luto por mortos, ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos, e não, depois que tinha dito que a sua esposa ia morrer, ia tirar o colírio, a beleza dos seus olhos, né? E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado por Deus. E o povo disse: porventura não nos fará saber o que significa para nós essas coisas que você está fazendo? Era tão louco, tão surpreendente. E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, a beleza dos vossos olhos, e o anelo das vossas almas, e os vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Então essa é uma passagem tocante. Ezequiel perdeu a sua esposa para sempre, porque Deus precisava ensinar algo a Israel, e Deus achou que essa era uma maneira gráfica de ensinar a Israel. Agora nós não vamos falar sobre isso hoje, nós vamos falar da disponibilidade de Ezequiel. Ele para dizer: olha, mas para tu ensinar algo a esse povo, eu vou perder a minha esposa, e eu não vou prantear a minha esposa, ela vai morrer, sei lá, de infarto, de derrame, porque ela estava saudável, e no outro dia ela ia morrer. E eu quero meditar nesta noite, porque alguém falando sobre isso, tocado por esse texto, me disse: ainda bem que Deus não nos chama com esse chamado tão duro de Ezequiel. E eu penso que a maioria das pessoas acreditam realmente nisso, sabe? Que elas têm um chamado que não é igual ao de Ezequiel, que isso que aconteceu na vida de Ezequiel, isso não é uma história, não é simplesmente como as outras coisas que Deus usou aqui, a figura das prostitutas, a panela com a carne, é a esposa dele, é ele. Nós vemos quando ele foi chamado, Deus dizer que ele era enviado no meio de escorpiões, e essas pessoas, que escorpiões, cardos, espinhos, era o povo de Deus naqueles dias, que eles não iam ouvir. Ezequiel viveu esta vida para a glória de Deus, e alguém acha, apesar disso ser realmente uma das cenas mais tocantes, você poder realmente se colocar ali junto com Ezequiel nisso tudo, alguém realmente acha que existe vários tipos de chamado para servir a Deus. Em Lucas 14, 25 e 27,
A Bíblia diz que Jesus estava andando e uma multidão vinha atrás de Jesus e os discípulos. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se para a multidão, de repente, ele disse assim: se alguém quiser vir a mim, se alguém vier a mim e não odiar o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quase todo mundo aí fora fala sobre Jesus como o grande professor daquilo outro, naquilo que as pessoas gostam de acreditar. Mas o fato é que o ensino de Cristo tem um monte de palavras como essa, tão diferente da pessoa que estava conversando comigo sobre esse pequena fresta, né, que a gente abriu da janela, que é a vida de Ezequiel. Para nós são palavras difíceis, não difíceis de entender. Não é difícil de entender o que Deus queria e o que Deus chamou Ezequiel para viver. Não é difícil entender o que Jesus falou para a multidão aqui. Elas são difíceis, porque são difíceis de engolir, são difíceis de aceitar, são difíceis de receber, sabe? Essas palavras de Jesus, porque para muitas pessoas elas parecem absurdas, elas nunca conseguem ir mais profundo do que simplesmente ficar chocada com o absurdo daquilo que Jesus está dizendo, ou daquilo que Deus disse para Ezequiel: a sua mulher vai morrer porque eu tenho um plano, e eu quero ensinar algo a respeito disso a Israel. E eu acho que a melhor maneira deles aprenderem isso vai ser você mesmo vivendo isso de uma maneira micro, para eles verem o macro que vai acontecer. Quando a beleza dos olhos deles, aquilo que está no coração, o que eles mais amam, for tirado deles. Então, se você olhar na superfície, você não tem como entender, porque é difícil engolir, é difícil de receber. Ou então é fácil você achar que, caramba, que chamado difícil Deus tem para Ezequiel. Graças a Deus comigo não é assim. Então, na superfície, quando você olha para o que Jesus está dizendo, por aquilo que Deus fez em Ezequiel, você pode pensar de duas maneiras. Primeiro, você pode pensar: que absurdo, que terrível, pastor, toda essa história que contou hoje é horrível. Essa história na vida de Ezequiel: sua mulher vai morrer amanhã, você vai fazer desse jeito, você não vai prantear, você vai... E depois que Israel ouviu aquilo tudo, ele ficou sem a esposa, não é? E ele não tinha mais nada agora, Ezequiel, para continuar seu ministério, a não ser Deus. Ele continuava no meio de um povo que era como estar no meio de escorpiões e cardos e espinhos, e agora sem a beleza e o colírio dos seus olhos. Ou seja, quando Ezequiel voltava para casa no fim do dia, sua esposa não estava mais esperando ele. Então você pode pensar: que absurdo, que terrível. Ou então quando a Bíblia diz assim, quando Jesus diz assim: olha, se você não odiar seu pai e sua mãe, seus irmãos, amigos, você pode pensar: que desnecessário, eu já odeio meu pai, minha mãe e minha irmã, não é? Eu já odeio todo mundo que tu falou. Então, se é esse o problema, para mim não tem problema nenhum, sabe? Mas quando você vai além da superficialidade, para esses, por exemplo, que podem responder assim: eu já odeio, Jesus vai dizer: olha, eu tenho uma solução, tanto para aqueles que não podem receber isso, que dizem que isso é um absurdo, quanto para esses que dizem que eu já odeio todo mundo que foi mencionado. Então ele vai dizer: eu tenho uma solução para você aprender a odiar do meu jeito, sabe? E é realmente sobre o que Jesus está dizendo, realmente é sobre o que essa
pequena fresta na vida de Ezequiel, esse flash, que a gente nem abre a janela toda, mas é no momento mais triste, talvez, da vida dele. É sobre o quê? Não é, na verdade, sobre esposa o assunto. Não é sobre pai, não é sobre mãe. É sobre discipulado, é sobre chamado. É sobre ser filho de Deus. É sobre pertencer a Deus. É sobre o que significa seguir Jesus. É sobre o que significa ser discípulo. É isso que nós aprendemos aqui. Na verdade, o tema não é pai, mãe, esposa, filhos e amigos. E há vários ensinamentos a respeito disso para nós hoje. Eu quero cobrir alguns, não vou nem dizer quantos, porque depois vão dizer que eu não falei todos, como sempre, né? Então, eu vou falar alguns, se algum não ficar, ninguém sabe quantos não ficaram. Então, primeira coisa que a gente aprende é que o oposto daquela pessoa falando comigo, o chamado e o discipulado não é opcional. Nós aprendemos isso nesse contexto. A Bíblia diz que uma grande multidão estava viajando com Jesus, uma grande multidão, e Jesus, voltando-se, ele se virou, os 12 estavam com ele, vamos ver, ele não se virou para os 12, ou ele não conversou com os 12, quando estavam somente eles, só aqueles que tinham aquele serviço integral, como eles, que estavam com ele o tempo inteiro. Não, ele se virou para falar com todas as pessoas, com todo tipo de gente, com aqueles como Pedro e João, que estavam integralmente, ou seja, tinham um serviço integral ali, um chamado integral, e com aqueles que não, aquela multidão toda seguindo, porque o que ele está dizendo aqui é para o mundo, é para a multidão, é para todo mundo. O que significa, em primeiro lugar, é que Jesus não tem padrões duplos, não existe. Muitas pessoas acreditam nisso. Quase todo mundo acha que Deus tem 2 tipos de níveis de cristianismo, que Deus tem 2 tipos de chamado, um de Ezequiel, duro, difícil, existe esse comprometimento, e um outro que é diferente, que é como essa pessoa diz, graças a Deus, nós não temos um chamado como o de Ezequiel. Jesus está dizendo, não existem 2 níveis de cristianismo, um para os discípulos e um para a multidão, um para os de tempo integral e uns... Não, há um nível regular, e esse é o único nível para todos. Muitas pessoas acreditam nisso, elas estão na igreja, elas oram quando tem problemas, elas acreditam no Evangelho, mas elas têm esse nível de comprometimento assim, elas têm um nível de comprometimento muito mais solto, e há aquelas pessoas mais comprometidas com um chamado mais estreito. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não existem 2 tipos de padrões, só há um padrão. Ele diz, qualquer um que quiser me seguir terá que ser assim. Não existem 2 tipos. Não existe o chamado de Ezequiel e o teu chamado. Não existe vários tipos de chamado. Existe um chamado. Se você quiser ter comunhão comigo, você vai ter que me colocar absolutamente na frente de tudo, como Ezequiel fez. Ele disse, no outro dia eu fiz como Deus tinha mandado. Ou seja, gemeu em silêncio. No outro dia se arrumou, não fez o luto e foi lá fazer o que Deus tinha mandado. Mesmo o colírio dos seus olhos, a beleza dos seus olhos tendo sido tirada no processo. Jesus está dizendo, à frente de tudo, de pais, de família, de carreira, tudo mais, eu tenho que ser o número 1. Só existe esse padrão completo, discipulado sacrificial. É a única coisa que você pode ter comigo, ou você não tem nada comigo.
Não existem 2 padrões, não existem 3 padrões, não existem vários chamados. Não fique abismado com o chamado de Ezequiel. Esse é o teu chamado, esse é o chamado de todos. Não fique pensando que o apóstolo Paulo tinha um chamado que você não tem, que eu não tenho. Não é opcional. Você não escolhe o padrão do chamado. Ser discípulo é ser cristão. Ser cristão é ser discípulo. Você não pode dizer, bem, eu sou um cristão, mas eu não estou disposto a tudo isso. Eu não tenho esse tipo de comprometimento que está falando aí. Eu estou num outro padrão, num outro nível de chamado. Eu acho isso maravilhoso aqui, porque nós vivemos num mundo em que as coisas tendem a nos enganar, não é assim? As propagandas. Já viu como é na televisão? O cara faz a propaganda, depois ele é obrigado a falar alguma coisa negativa. Eles falam rápido a beça, não é assim? Você consegue entender. Aquilo é porque a lei diz que eles tinham que falar aquilo. Eles não querem que você ouça direito. Ou então você lê as coisas e lá nas letras miúdas do contrato, que você nem chegou a ler, tinha coisas lá que lhe eram desfavoráveis. Eu gosto dessa diferença. No Evangelho não existem letras miúdas. Se alguém se engana, não tem nada a ver com o que o Evangelho diz. Jesus nesse texto vai dizer, logo depois, calculem o custo. Façam os cálculos se vocês querem ou não querem. Não tem letras miúdas, não tem 2 tipos de chamado. Só existe um, o de Ezequiel. Esse que eu estou dizendo. É bom essas janelas porque você vê na vida real das pessoas. Gente como a gente que sente dor, que sofre, que ama a esposa, né? Como Ezequiel. Jesus está dizendo, existe um custo real, e eu não deixo esse custo real em letras pequenas, nem escondido. Então Jesus se voltou para a multidão. Ele não disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu dou a vida abundante, alto, publicamente. E depois falou para os discípulos assim, só no cantinho, mal, mas tem um preço, que eu vou falar só para vocês aqui no cantinho. Não fez isso. Ele falou essas coisas maravilhosas, para que tenham vida e tenham em abundância, alto, para todo mundo ouvir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou alto. Mas ele falou isso aqui alto também. Ele não falou isso escondido, não falou isso mais baixo, ele virou para a multidão. Então, cruz, comprometimento. Jesus está dizendo, há um padrão único, há um padrão para todos. Se você não pensar nisso, você não deve me seguir. Eu não escondo as dificuldades, eu não escondo o que pode acontecer. Eu não digo o que não vai ser. Ser um cristão é ser um discípulo. E ser um discípulo é me colocar em primeiro lugar. É estar disposto a dar um beijo e um adeus a todas as coisas que vocês mais valorizam. Como Ezequiel naquele dia, sabendo que sua esposa ia morrer no outro dia. Quem quiser vir a mim, tem que compreender tudo isso. Ele disse isso a plenos pulmões. Então, em primeiro lugar, o discipulado não é opcional. Não existem 2 padrões. É óbvio que alguém pode se enganar, mas jamais vai poder dizer que isso estava em letras miúdas, que Jesus não tinha sido claro, ou dizer naquele dia que não tinha entendido o chamado. Em segundo lugar, o chamado de Deus então é imprevisível. É óbvio que Ezequiel não sabia, quando foi chamado, tudo que estava à sua frente, e nem imaginava que um dia Deus ia usar a morte da sua esposa e o comprometimento de Ezequiel, não só de não prantear, mas como de no outro dia ir lá, sem se estar de luto, e dizer, está vendo o que aconteceu comigo? Está vendo como a beleza dos meus olhos foi tirada? O colírio dos meus olhos? É isso que Deus vai fazer com Judá.
vai tirar o templo de vocês, vai tirar tudo que vocês acham mais precioso. Imprevisível. Jesus disse isso. Pai, mãe, esposa, filhos, irmãs, irmãos. O que é tudo isso? Nós temos que entender que eles viviam numa sociedade patriarcal. A sociedade que Jesus vivia era muito mais do que a nossa, orientada para a família. Nós vimos na semana passada como Esaú, por exemplo, queria matar Jacó, mas ia esperar o pai morrer. Família, naqueles dias, naquela sociedade, era tudo. Era tudo. A Bíblia está cheia de histórias assim, como os filhos de Jacó, loucamente para vingar sua irmã, cometeram um absurdo. Como Absalão matou o irmão por causa da sua irmã. Família era tudo, a honra, sabe, a desonra. A família era uma sociedade patriarcal, orientada basicamente para a família. Tudo que eles faziam girava em torno disso. Nós vivemos numa sociedade um pouco diferente, ocidental, mais individualista, e às vezes nós entendemos tanto, apesar de família ainda ter importância, ainda tem, cada vez ela está mais, cada vez é mais individualista a nossa sociedade, cada um de nós, e cada vez menos família tem importância, mas nós ainda compreendemos, mas não conseguimos compreender o peso todo. Toda a vida era orientada pela família. E Jesus está dizendo: olha, isso que orienta toda a vida, que é o norte de todos vocês, a vida girava em torno da família naqueles dias. Era a coisa mais importante. As pessoas não desonravam a família, as pessoas casavam com quem a família escolhesse, porque a família era mais importante do que esse negócio de paixão, sabe? Não era essa coisa individual. Abraão queria que Isaac casasse com alguém, não dali que estava nascendo, mas alguém da família. Isaac não pensou, não, de jeito nenhum, eu nem conheço essa mulher, sei lá como vai ser essa mulher. Família era tudo. O filho não desonraria o pai. Não, o papai escolheu, vou casar com ela. Era assim. Então eles não desonravam sua família, eles não casavam com quem a sua família não queria. Era assim. Então Jesus está dizendo para essas pessoas. Então é óbvio que para nós isso tem um peso, mas para aquelas pessoas muito mais. Ele está dizendo: você tem que estar disposto a dar um beijo de despedida nisso, no qual a vida gira em torno. Toda a vida, o trabalho, o negócio, tudo girava em torno disso. Mesmo a relação mais íntima, como casar. O que quer dizer o seguinte: não se atreva a vir até a mim com a sua agenda, com o seu esboço de vida, e em seguida tentar me encaixar nisso. Eu não me encaixei na vida de Ezequiel. Ezequiel não chegou para mim com um esboço de casamento, de família, de coisa, e eu me encaixei. Não. A vida de Ezequiel e sua família estava a meu serviço. A vida dele se encaixou na minha agenda. Quando eu disse: olha, sua mulher vai morrer amanhã, então você vai fazer isso. É isso. Não tente me encaixar na agenda de vocês. Você não pode ter comunhão comigo nessas bases. Não vem a mim. Assim, isso é assustador para o pensamento, primeiro, que as pessoas têm. Nós temos em primeiro lugar que há 2 tipos de chamado. Não. E agora essa verdade radical: não vem a mim porque você quer ser o melhor marido, ter uma melhor família, construir uma coisa melhor, e me coloca no meio disso tudo querendo que eu faça parte desse plano que você fez para a sua vida. Porque esse tipo de vida não pode ter comunhão comigo. Essencialmente, basicamente, isso tem sido não o evangelho de alguns, mas de quase todos da nossa geração. Você deve vir a mim
E você deve estar disposto a beijar e se despedir de qualquer coisa por causa de mim. E mesmo isso, esse núcleo do qual a vida de vocês gira. Então você deve odiar seu pai, sua mãe, irmã, esposa. O que ele está querendo dizer é o seguinte, depois nós vamos ver essas palavras exatamente, mas quer dizer o seguinte: olha, não venha a mim, porque eu posso ser relevante para a sociedade, porque eu posso ser relevante para o seu casamento, porque eu posso ser relevante para a cultura. Não venha a mim, porque eu posso cumprir parte da sua agenda. Não venha a mim, porque eu vou fazer de você um cidadão melhor. Ou seja, não vá ao cristianismo a fim de construir uma sociedade melhor. Vinde a mim por causa de mim. Por causa de mim. Essa é a única razão pela qual você pode vir. Você vê, ele não diz para Ezequiel assim: ó, vim a mim e a sociedade vai melhorar. Ele diz assim: olha, eles não vão te ouvir, eles não vão melhorar, Ezequiel, mas eu quero que eles saibam que houve um profeta em Israel. Por que razões Ezequiel poderia fazer isso, a não ser por causa do próprio Deus? É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: eu sou a coisa relevante. Não é que eu posso fazer seu casamento relevante mais do que você acha que ele é, a sociedade. Eu sou, essa é a razão. Eu vou ser a coisa mais emocionante, mais gratificante. Você tem que vir a mim assim, dessa forma. Você tem que vir a mim só por causa de mim, não por mais nada. Você tem que vir a mim porque eu sou verdadeiro. C.S. Lewis dizia assim: olha, ainda que o cristianismo não fizesse nenhum bem a nada, nem a nós, nem a sociedade, nós devíamos abraçá-lo, porque ele é a verdade. Se ele faz isso ou aquilo, isso é totalmente indiferente. É porque ele é a verdade. É porque... Agora, se fizesse tudo bem e fosse a mentira, nós não devíamos ir. É o que C.S. Lewis diz. Ainda que você pudesse levantar 1000 argumentos de coisas boas que a mentira pudesse fazer. Então Jesus está dizendo: você tem que vir a mim porque eu sou verdadeiro, porque eu sou relevante. Você deve vir a mim porque eu sou a alegria infinita, porque eu sou o Senhor, porque tudo foi criado por causa de mim, porque eu sou a verdadeira vida, porque eu sou o fim para o qual você foi criado. Eu sou o fim pelo qual o mundo existe. Tudo foi criado por mim, para mim, por minha causa. Essa é a razão porque você tem que vir a mim. É no reconhecimento de quem eu sou. Eu existo desde toda a eternidade. Você existe para mim. Eu não existo para você. Você existe para mim. Ou seja, não venha com uma atitude: este é o caminho para fazer de mim um pai melhor, a mãe melhor, o esposo melhor, o filho melhor. Isso nos faz lembrar C.S. Lewis também em outro trecho, agora já nas Crônicas de Nárnia, né? Onde a menininha pergunta sobre Aslan, o leão, né? Ele é um leão manso, que é uma figura de Cristo. E a resposta é: não, ele é um leão. Ele é seguro? Não, ele é um leão. Ele não é manso, nem seguro, mas ele é bom, ele é verdadeiro. Sabe, essa é a verdade. Ou seja, não tente me encaixar na sua vida. Sua vida existe por causa de mim. Eu não existo por causa da sua vida, nem desci ao mundo por causa da sua vida. Não me faça meio para um fim que você tem na sua vida. Você é o meio e eu sou o fim. É isso que Deus está dizendo. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o fim e você é o meio. Você foi criado, você existe como um meio para manifestar a minha glória. Ezequiel, você é o meio, eu sou o fim. E hoje
a ideia é exatamente oposta, né? Eu sei que algumas pessoas, quando a gente diz isso, você é o meio e Deus é o fim, ficam ofendidas. Eu sou o meio, mas ela queria que Deus fosse o meio. Ele não ficava chateado com isso, nem se sentia mal com a ideia de que o Deus eterno era o meio e ele era o fim. O oposto ofende os seres humanos. Que, como Agostinho disse, o fato de Deus ser Deus ofende o orgulho humano. Ou então, como Nietzsche dizia que não existia Deus. Mas ele dizia assim, eu acho engraçado, porque se Deus existe, então como eu não sou Deus, isso é horrível. Pelo menos Nietzsche, os nihilistas tinham essa honestidade horrorosa, eu diria, não é? Ele diz, se existe um Deus, então como eu não sou Deus, isso é horrível imaginar que Deus existe. Então ele está dizendo, olha, sua vida é o meio, eu sou o fim. É o que ele está dizendo. Então, a menos que você venha a mim, porque eu sou a vida, eu sou a alegria infinita, eu sou a razão de tudo existir. Se ou você vem a mim, porque tudo foi criado por causa de mim, para a minha glória, ou então você não vem a mim. Ou seja, eu não me encaixo na sua vida plácida. Você está perseguindo coisas e eu não encaixo nela. Agora, essa ideia de que eu vivo uma vida, o meu comprometimento não é tão grande, mas eu busco a Deus, eu venho a cultos, porque eu preciso de força espiritual para viver. Essa não é a vida que Jesus antevê aqui. O meu comprometimento não é o meu chamado. Jesus está dizendo, você pode jogar fora os seus scripts quando você vem a mim. Se você não jogar fora, você não vem a mim. Não se engane, isso não está em letras miúdas. Jogue fora os roteiros de bom grado, com temor e temor, e então vem a mim. Terceiro lugar, Jesus disse que esse chamado é profundamente emocional. Então vamos olhar a palavra usada, né? Aquele que não odiar. Essa palavra tem um peso. É óbvio que Jesus não está falando para as pessoas serem ativamente hostis, porque isso é óbvio, não encaixa em todo o contexto da palavra de Deus. A Bíblia diz que você deve amar os seus inimigos. Jesus na cruz disse, Pai, perdoa-lhes. Jesus disse que você não tem permissão nem para odiar seus inimigos, deve amá-los, não é? Então, o que ele pode estar querendo dizer aqui? Então é óbvio que mesmo no senso comum, você saberia que não é uma hostilidade ativa. No uso semítico, por exemplo, da mesma palavra que aqui está em grego, essa palavra ódio, às vezes aparece para significar ódio, eu diria comparativamente. O melhor exemplo disso é onde surge a palavra, e os tradutores hoje já como em algumas versões de vocês, quem não amar menos, não é assim? Ou quem não aborrecer, enfim. Mas a melhor exemplo está em Gênesis 29, quando a Bíblia diz, e usa essa palavra para dizer que Jacó amava Raquel e odiava Léia. Isso é óbvio, não é? Que essa palavra hebraica que é usada aqui, apesar de ser ódio, não é? Significa não hostilidade ativa que Jacó tinha por Léia, porque ele não tinha. No versículo 30 explica, ele amava realmente Raquel muito mais do que Léia. Isso significa que essa palavra entra para falar isso. Ele não odiava Léia no sentido de hostilidade, mas era a comparação do amor dela
dos sentimentos dele por ela em relação a Raquel. Seu amor por Raquel era tão incrivelmente grande, tão enorme, que quando ele olhava para Léia, na comparação, era tão incrivelmente menor, que essa palavra então aparece. Ele era perfeitamente carinhoso com Léia, cuidava dela, tinha uma atitude carinhosa, mas ele amava Raquel demais, demais. Então, quando você começa a refletir sobre isso, não é? Você descobre o que Jesus está dizendo para você é algo muito mais profundo do que às vezes nós pensamos mais em algo de trincar os dentes na obediência. Ele está dizendo: eu quero o seu amor. Olhe para esses tipos de amores. É o que ele está dizendo. Pai e mãe, no grego, storge, o amor familiar. É uma palavra rica, é o afeto familiar. Então olhe para a sua esposa, que além desse afeto ainda tem o amor erótico. O que está na relação, por exemplo, do que Ezequiel tinha com a sua esposa. Olhe então para os filhos, é um outro tipo de amor. O amor para com os filhos, para com os pais, para com a esposa, são amores diferentes. Irmãos, amigos. Olhe para todos esses tipos de amores humanos. Ele está englobando todos os tipos de amores humanos. Esse amor familiar, esse amor sexual, essa amizade, esse carinho. Vocês devem me amar com o amor que torna tudo isso pálido perto do amor que vocês têm por mim. Ou seja, eu não quero simplesmente que vocês sintam uma inspiração no fim do sermão desta noite. Eu quero a emoção que um pai tem para com os filhos, que não acaba nunca. Para com pais, mães, esposa, irmãos. Só que eu quero um sentimento que deixe todos esses pálidos. Como Jacó, que gostava de Léia, cuidava dela, dava tudo para ela, tinha filho, foi maravilhoso. Mas ele amava loucamente Raquel. Quero um amor real, interativo, deleitoso, delicioso. Um amor que, quando fizer a comparação, todos os amores humanos fiquem pálidos perto dele. Sabe, quando Léia era legal ficar com Léia, mas quando comparava, ficava pálido. Era incomparável. Ele está dizendo: é isso. Eu quero ser Raquel na vida de vocês. Raquel. Sabe quando a Bíblia diz assim: Jacó trabalhou 7 anos e para ele isso não foi nada, pelo tanto que ele amava Raquel. Sabe o que é trabalhar 7 anos sem receber nenhum salário, queridos? E ficar assim olhando, isso não foi nada. Perto do amor de Raquel, não é nada. Deus está dizendo: eu quero o amor de Raquel. Todos os outros amores terão que ser Léia para vocês. Se não for, Ezequiel amava sua esposa, mas era Léia, sabe? Deus era Raquel. É isso. É por isso que naquele dia ele foi fazer o que Deus mandou. Não era só o dever, entende? Ele está dizendo: é mais do que obedecer de maneira plena. É óbvio que um discípulo tem que sujeitar a sua vontade a mim, mas eu não estou falando isso aqui.
É óbvio que o discípulo tem deveres, mas não estou falando de dever aqui. É óbvio que há obrigação, mas não estou falando disso aqui. É óbvio que você tem que obedecer a Deus em todas as circunstâncias, a despeito de sentimento, mas não é esse o assunto aqui. Você não é meu discípulo, a não ser que você tenha esse sentimento a meu respeito. É isso. Ame-me. Me coloque em primeiro lugar. Sim, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo aqui, ame mais outra coisa, mas me coloque em primeiro lugar. Não está dizendo isso. É óbvio que ele tem que ser colocado em primeiro lugar, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu quero ser Raquel. Não é só estar no primeiro lugar, é ser o amor que deixa todos os outros amores pálidos. Não é só que, se você tiver que escolher em determinado momento entre eu e seu pai, sua mãe, seu filho, você vai me escolher porque isso que é o certo, que ele é Deus. Não é isso. É que você tem que me amar de um jeito que eles sejam Léa e eu Raquel. Ele poderia ter dito, eu tenho que ocupar o primeiro lugar. Em outros lugares ele disse isso, mas aqui ele está falando sobre algo mais importante. Não está falando só sobre importância, só sobre ocupar o primeiro lugar. Ele está dizendo, eu quero o amor. Quem não me amar, eu quero que você tenha a noção do meu abraço, o deleite da comunhão, o senso da comunicação. Eu quero ter o amor final. Isso é notável porque ele está pegando todos os tipos de amor humano, e ele está dizendo, eu ofereço algo perto do qual todos esses amores, o amor da amizade profunda, familiar, erótico, fica pálido, ficam como Léa perto de Raquel, sabe? Da manhã o dia inteiro as estrelas vão estar no mesmo lugar que elas estão agora à noite. Mas o que acontece? A gente não vê. Aí não vê porque elas não estão lá, porque o sol brilha tanto que elas ficam pálidas, elas somem. Elas estão lá no mesmo lugar como elas estão à noite, mas a gente não vê mais. Elas palidecem porque o sol é tão brilhante. Jesus está dizendo, é isso. Eu não quero só estar no primeiro lugar e ser obedecido. Você pode pensar, como isso é tão grande? Ele está dizendo, eu não quero outro tipo de relação que não flua desse jeito. Paulo diz assim em Romanos 5, 3-5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Mas de onde vem isso? A tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência esperança. Como é que alguém vive esse tipo de coisa, suporta esse tipo de coisa que Paulo está dizendo? Ele explica. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É isso que está no reino de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. De onde ele vem? Essa esperança que não decepciona, porque Deus derramou o seu amor pelo Espírito Santo em nós. É isso. Então não pense que você simplesmente mesmo, imagine o cara que diz que é descomprometido, mas ele está dizendo que nem só o comprometimento, ele quer a sua vida, sabe? A sua vida de oração é insignificante, não é lá grande coisa, ou você nem tem uma vida de oração, talvez você acabou de fazer algumas orações no início do culto, mas isso é tudo. Apenas dizendo orações e cantando hinos. Deus está dizendo, ame-me. E para que você não tenha confusão,
Eu botei Ezequiel para mostrar como é, está vendo como é? E eu estou colocando aqui todos esses amores humanos, eles devem estar pálidos. Ame-me, que na comparação eu seja Raquel, e todos os outros amores sejam Leia. Agostinho é um dos pais da igreja. Ele fala sobre a essência do que significa ser discípulo, que é na verdade o tema disso tudo, porque essa janela que aponta, abre, inunda a nossa escuridão de luz na vida de Ezequiel, e Jesus falando aqui, não está falando sobre, na verdade, família, marido, mulher, mãe, está falando sobre discipulado. E Agostinho falando sobre a essência do que significa ser discípulo. Ele diz: olha, isso não tem nada a ver, Agostinho, com a cereja do bolo. Ninguém pode sentar aqui nesta noite, Agostinho diz lá, tantos séculos atrás, e dizer: bem, uau, isso é um ideal muito elevado, isso é incrível. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não tenho esse tipo de temperamento. Meu cristianismo, como o mundo vai dizer, minha religião é uma coisa privada, e eu não acho que eu possa estar nesse lugar aí. É privado, isso é o meu jeito, é a maneira que eu vou fazer as coisas. E Agostinho diz: não pense nisso como uma adição, não pense nisso como a cereja do bolo. Esse é o coração da vida que Deus nos chamou para viver. Então, no seu grande obra, As Confissões, ele diz: essa é a essência. Ele diz: vocês querem saber qual é a essência para o caráter transformado, para uma grande vida, para a coragem, por exemplo, de Ezequiel, a chave para o perdão, a chave para a paz, a chave para o tipo de coração que Cristo requer? Ele diz: não é a força de vontade, não é o trabalho duro. Agostinho diz: basicamente é a ordem certa dos seus amores. Pense, nós no início brincamos sobre alguém dizer: o que? Odiar o pai, a mãe? Eu já odeio todo mundo, não é? Agostinho fala a respeito disso. Por que há tantos problemas familiares? Por que há tanta nuvem escura sobre as relações? Por que às vezes há tanto ressentimento de pai com filho, filho com pai, ou com pessoas que foram teus grandes amigos, ou com o mundo, ou com você mesmo? Ou por que muitas pessoas vivem um drama porque meus pais se decepcionaram comigo, eu fui uma decepção? Agostinho diz: e nas suas relações você não pode ficar livre da sensação de fracasso. Talvez não seja seus pais, seja um amigo, sei lá, sua esposa, você, seu cônjuge. Você não consegue se livrar, ele diz, desse sentimento de fracasso. Então você, ou é a sua profissão, a ideia do fracassar. Ele diz: olha, todo mundo diz, se eu pudesse arrumar esse trabalho, ou se eu pudesse chegar à pós-graduação, fazer o doutorado, se eu pudesse conseguir ganhar tanto dinheiro, você vê, você faz tanto tempo, né? Mas se eu pudesse ter isso, então a vida estaria ok. Mas você não pode ter todas essas coisas. Então Agostinho diz o quê? Qual é o problema de todos esses dramas da vida? Esse sentimento de fracasso. Como é que você lida com isso? Com a raiva, com a amargura? Por que esses sentimentos estão lá? Porque todas essas coisas são coisas muito importantes para o teu coração. É o que ele diz. A opinião dos seus pais é muito importante para você. A opinião das pessoas, dos seus amigos. Sabe? Esse seu amigo que te rejeitou, que deixa você amargo, ele é muito importante para você. Então você fica assim. O dinheiro, a carreira, tudo era muito importante. E todas essas coisas então têm você pela garganta. Essas coisas te sufocam. Está sendo sufocado. Então Agostinho diz: só há duas maneiras de você conseguir liberdade nessa situação.
que os homens vivem. Apenas duas maneiras. Você pode dizer: meus pais eram uns idiotas. É o que muitas pessoas dizem. Meu pai acha que eu sou um fracasso, eles são idiotas, não tem nada da vida. Porque você quer um pouco de liberdade, você não quer sentir aquela pressão. Você pode agir assim. Então, um amigo te rejeitou, você diz: o que ele é? Um cara imperfeito. Esse cara é um idiota, é um lixo. O que eu vou me importar? Ele diz: essa é a maneira de você sair da pressão. Sabe como a história das fábulas de Esopo, que a raposa começa a desdenhar das uvas que estavam azedas, só porque ela não podia ter? Não é isso, você faz isso. Agostinho diz: é isso que a gente faz. Você vai dizer assim: eu não consegui essa carreira nesse emprego, mas tem que importa. Essas pessoas que conseguiram essas carreiras são o quê? São os infelizes também. Ficaram orgulhosos, foi pior para elas, graças a Deus eu não consegui. Você começa a mentir para você, começa a ficar cínico. Agostinho diz: porque você quer tirar a mão do pescoço. Em outras palavras, você está tentando um equilíbrio. Porque você, na verdade, ama tanto essas coisas. Você tem que fazer alguma coisa. Então você começa a ter que endurecer o coração, dizer que seus pais são idiotas, que aquela carreira era horrível, que aquele amigo que decepcionou não vale nada, que nunca foi importante para você, que a vida ficou bem melhor sem ele por perto, que aquela carreira ia ser péssima, e que aquelas pessoas que conseguiram aquela vaga são um monte de gente fútil. É isso, você está tentando endurecer o seu coração e se tornar cínico. Ele diz: esse é o custo que nós pagamos. Agora, ele diz: há outra forma de você conseguir liberdade. É se todas essas coisas fossem Léia para você e não Raquel, sabe? Se você não amasse elas como você ama, você poderia perdoar. Você poderia não endurecer seu coração e chamar seus pais de idiota. Porque você só faz isso porque você tirava disso a delícia da vida. E como isso te rouba, você tem que tirar aquela mão que está apertando sua garganta. O único jeito, sem tornar o coração duro, Agostinho diz, é amar mais a Deus. Mais a Deus. É isso que é o discipulado, ele diz. É isso que é ser cristão. O amor de Cristo tem que ser tão real que ofusca todas as outras coisas. Em outras palavras, você nunca ama nada demais. Porque em relação a Cristo você ama pouco todas essas coisas. Comparativamente. Entende? Portanto, a essência do seu caráter transformado, a essência do que significa crescer assim, é sempre comparativamente, odiar comparativamente, é deixar que Cristo seja de fato Raquel, como Cantares gosta de dizer, o mais belo entre os 10.000, não é isso? 10.000, mas ele é o mais belo entre os 10.000. É isso ser verdade para você. Todas essas coisas são esses milhares aí, mas ele é o mais belo entre os 10.000. Eu estou dizendo que os outros, entende? Não é que tudo era porcaria, não foi isso, não foi essa saída, não é? Os pais eram os idiotas, aquela carreira, aquele cara não era importante. Mentira. Como você continua amando mais eles do que tudo, mais o que vinha, mais a opinião, mais a sua carreira, mais o dinheiro, você está amargo. E para você tirar essa mão do pescoço, você tem que agir assim, fazer teu coração ficar duro. Mas se você pudesse dizer, Cristo é o mais belo entre os 10.000, você estaria livre. Se Cristo fosse Raquel. Agora, isso não é opcional. Você tem que ter esse tipo de amor, é a essência do que significa ser um discípulo.
é profundamente emocional, está vendo? Não é só colocar em primeiro lugar, fazer o que é certo, trincar os dentes. Eu quero que você me coloque neste lugar, eu quero este amor, que quando comparado a ele, todos os outros amores ficam pálidos. Você pode dizer, como no mundo se consegue isso? Você pode dizer, Jesus é tão abstrato para mim, a coisa parece toda... Então, o discipulado de Jesus, para você estar nisso, ele é totalmente posicional. Da onde vem todo esse amor? Estamos informados aqui no texto: tome a sua cruz e siga-me. Ele fala sobre isso, fala para tomar a cruz e seguir ele, mas ele podia ter dito outras coisas. Ele podia dizer assim: tome os meus ensinamentos e me siga, ou tome o meu exemplo e me siga, tome o meu conselho e me siga. Isso ia esmagar você, porque você ia ler o novo Sermão da Montanha e você ia pensar: estou esmagado, como é que eu vou fazer? Mas ele fala: toma a sua cruz. Sabe, o mandamento de Jesus, o exemplo dele é tão alto, não é? Nunca inveja ninguém, nunca tem um pensamento mau, seja completamente pobre de espírito. Mas ele não diz, ele diz: tome a sua cruz. Isso é crucial. A princípio isso parece terrível, soa terrível, e é terrível mesmo. Um puritano comentando sobre isso, ele coloca assim: isso só pode significar uma coisa, é você se colocar no lugar de um criminoso condenado, tomar a cruz. É isso mesmo. Bem, isso soa, você pode dizer para mim, muito negativo. Sim, mas como isso acontece no Evangelho? De que criminoso condenado nós estamos falando? Que criminoso condenado você deveria pensar quando isso é trazido em primeiro lugar? Com que criminoso condenado você devia se identificar? É isso que Jesus está dizendo. A essência do discipulado é perceber que quando eu morri, vocês morreram. É se identificar comigo. Por exemplo, Paulo diz assim em Colossenses 3: buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, porque vocês morreram, e a vida de vocês está escondida em Cristo, em Deus. Você morreu. A Bíblia diz que se um homem é um verdadeiro cristão, ou seja, se ele foi regenerado, ele morreu e foi enterrado com Cristo. O que significa? Que Deus, quando olha para nós, Ele olha como se nós tivéssemos pago toda a penalidade eterna dos nossos pecados. Se você é alguém que está realmente em Cristo, você não deve e nem precisa se esmurrar porque você se sente culpado pelo pecado, pelos pecados da sua vida. Por quê? Porque do ponto de vista de Deus, você já foi esmurrado. Foi, sabe? Do ponto de vista de Deus, você já foi açoitado, merecia ser açoitado, e você foi. Você merecia ser cuspido, e você foi. Você merecia ser espetado com uma lança, e você foi. Você merecia ser pregado numa cruz, e você foi. Você merecia ser pregado na cruz nu para passar vergonha, você foi. E você merecia que a ira toda dele caísse sobre você, e caiu. Sua vida está escondida em Cristo. Vocês estão mortos. Agora, quando Deus olha para você, Deus olha como se tudo isso tivesse acontecido contigo. Cuspido, espancado, coroado com espinhos, furado com uma lança, açoitado. Lucas está dizendo que, por exemplo, em Lucas 9:23, não é, de maneira correlata: tome a sua cruz todos os dias. E é sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que Jesus está falando. Quando você vai
para essa posição, você vai se lembrar que você já morreu. Ou seja, a questão toda é que você não está tentando provar nada. Você já foi aceito. Nada disso está falando sobre. Você só pode pegar a cruz se você lembrar que tudo isso já foi feito todos os dias que você tomar a cruz. O que significa isso? Você está à sombra da cruz de Cristo. Então você, quando toma a cruz, a sombra está sobre você. Você está andando o tempo todo sobre ela. O que significa? Que por um lado eu estou vivendo uma vida sacrificial de amor a Cristo, mas significa que eu estou fazendo isso na plenitude da aceitação que Deus tem por mim, como um filho amado em que Ele se compraz. Você percebe a diferença? Você vive na riqueza emocional de saber que você está na sua posição em Cristo, conhecendo a sua posição. Por isso que Paulo, o amor dele nos constrange. Tudo fica pálido. Você não pode simplesmente dizer de onde vem esse amor. Em outras palavras, o discipulado é emocional porque ele é posicional. Você pode viver na riqueza emocional que Jesus está chamando para viver. Quero ser Raquel e não Leia, e tudo deve ser Leia, por causa disso. Isso significa que ao tomar a sua cruz, ao viver uma vida assim, como Ezequiel expressou naquele momento escuro, impulsione isso um pouco mais. Jesus leva mais. Você tem que, aquele que não odiar pai, mãe, filha, ele impulsiona isso ao máximo, diz, e a si mesmo. Isso significa o quê? Odiar sua própria vida. Não significa ser cheio de autoaversão, porque autoaversão, realmente, quando você vive com autoaversão, autodesprezo, você vive centrado em quem, queridos? Em você mesmo, não é isso? Você está absorvido com você mesmo. Você está pensando nas suas próprias necessidades, em seu próprio fracasso, em seu próprio passado. Mas quando a base da tomar a cruz todo dia é posicional, da onde vem esse emocional, o ego é crucificado. Isso é o quê? Isso é autoesquecimento. Autoaversão é pensar em você mesmo, né, de maneiras... É autoesquecimento, não é autoflagelação. Ou seja, a crucificação aqui é uma coisa alegre, que acontece quando você diz, minha dívida foi paga. Eu não estou tentando ser aceito por Deus. Não importa. Não importa. Sabe? Eu sei que eu sou dele, eu sei o que aconteceu. Não importa se o mundo me esnobar. Não importa se a carreira não é. Não é porque eu fiquei duro e amargo contra aquilo. É porque a posição e aquilo que forja o meu caráter agora é o que Cristo fez na cruz. Esse amor então me constrange. Perto disso, todas essas coisas não tem peso. Eu não fico cínico e amargo. Elas não têm peso. Elas não poderiam me dar o que Raquel me dá, nem podem tirar o que Raquel me dá. Em quinto lugar, é óbvio que está dizendo que essa relação então é incondicional. Sabe? Tome a sua cruz. É a finalidade. Você percebe como é estranho usar um símbolo de execução
para o chamado, né? Venha comigo, imagina alguém dizendo: pega sua cadeira elétrica, seu revólver e entre no partido. Tome a sua cruz. É incondicional, não importa. Quando você viu um homem andando com uma cruz, ele não pensava: eu vou ver se isso funciona para a minha vida. Se não funcionar, eu vou largar a cruz. Não tinha volta quem tinha tomado a cruz. Não era uma espécie de purificação, tentativa de uma vida melhor. Era o fim. Uma pessoa sob a cruz está presa, é o que Jesus está dizendo. Você está preso. Se você está em mim, se você é o meu discípulo, você nunca mais está sozinho. Você morreu comigo. E você não é mais uma pessoa independente. Nunca mais. E Jesus falou isso sobre uma cultura tradicional: odiar seu pai, sua mãe, sua... O que está dizendo o seguinte: a tua vida pode ser completa mesmo sem todas essas coisas que a cultura de vocês disse que é a coisa mais importante da vida. Na cultura tradicional deles, a família era um ídolo, era tudo. Então Cristo teve a audácia de dizer para aquelas pessoas: se você ficar solteiro, sem família, sem nada, pai, mãe, esposa, filho, irmão, irmã, são dispensáveis se você tem a mim. Assim, por um lado, aquilo era completamente subversivo, a cultura que eles viviam, oriental. Por causa disso, ela também é totalmente subversiva para a nossa cultura individualista, porque a cultura secular ocidental talvez não preze tanto a família, mas preze a individualidade. Não é? As pessoas dizem: ninguém tem o direito de me dizer o que fazer com a minha própria vida. É o mantra da nossa geração. Jesus está dizendo: você está preso. Você não tem o direito de fazer o que você quiser com a sua vida, com a sua própria mente, com nada. Você me segue, não importa o que eu digo, não importa o que eu mande, não só porque eu sou primeiro, mas porque eu sou Raquel. A cruz significa que eu estou em apuros, de certa forma, porque a nossa geração, porque muitas pessoas dizem, talvez você tenha dito isso recentemente, na igreja: bem, quantas vezes as pessoas dizem e pensam que quando vão a Cristo a vida vai ser mais suave, nossas orações vão começar a ser respondidas, o Rei do Universo vai estar voltado para nós. Jesus está dizendo: eu te chamei para que a glória da minha vida brilhe em você de tal maneira que todo o resto fique pálido, que você viva a sombra da cruz, que a sombra da posição do discipulado, que é posicional, gere todo este amor como resposta. Então você obedeça incondicionalmente sobre todas as coisas. Você não tem o direito de escolher as partes da sua vida que vai ficar de fora. Mulher, família, dinheiro, nada. Está tudo junto. É incondicional. Se você disser: eu vou ficar com o cristianismo enquanto isso ou isso acontece, eu vou obedecer se... você está fora. Jesus não colocou nada disso em letrinhas miúdas para nós nos enganarmos. Se houver sis, você está fora, porque você prova que quem está no trono da sua vida é você. Você é o rei e eu sou o servo de Jesus, e você decide onde, quando na sua vida as coisas acontecem, que áreas. Ezequiel não podia dizer: não, minha esposa está fora disso. Nada está fora. Não se iluda, não é? Ele está dizendo:
esse amor que fez de mim Raquel, faz você obedecer toda a sua vida. Mas há uma abundância de pessoas que dizem: olha, eu sou um cristão. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Eu sei que eu não devia estar fazendo isso, porque eu sou cristão, mas eu estou fazendo. Você está se enganando. A ideia de que eu sei que eu não devia estar, mas eu estou fazendo, é uma contradição total. Eu sei que eu não deveria estar vivendo assim. Eu sei que a minha relação com o dinheiro não devia ser essa. Eu sei que a minha relação com aquilo não devia ser essa. Eu sou um cristão, eu sei que isso não devia ser assim, mas isso é assim. Você tem uma definição totalmente oposta da Bíblia do que é ser cristão, do chamado. Então, bem, eu não vejo as coisas desse jeito, isso é uma coisa privada, mas aí eu ainda sou um cristão. Você não se engane. Jesus está dizendo, ele se virou para a multidão. Ele não falou isso nas letras pequenas, para um grupo especial. Há só um tipo de chamado. Você está fazendo o que você faz baseado em quê, então? Quando você diz isso, qual é a pedra de toque? Qual é a base da sua escolha? A cultura? Você mesmo? Ou a base é o senhorio de Cristo? Não há outro meio. Ou você está preso, ou não está. Ou está sobre a cruz, ou está com ele na cruz, ou não está. Ou você está vivendo à luz daquilo que ele fez na cruz, e que te colocou nessa posição. Você foi açoitado, você foi crucificado, você foi cuspido, você morreu, você foi enterrado, você ressuscitou. Você está com ele à direita de Deus, ou você está fora. Então eu quero encerrar dizendo que todas essas coisas vão crescendo inexoravelmente na vida de um filho de Deus. Elas não são imediatas, não é? Mas elas estão acontecendo cada dia mais, e elas são visíveis. É por isso que, em último lugar, Jesus diz: toma a sua cruz. Ele escolheu esse instrumento, que foi o instrumento que ele morreu. Imagina se fosse a cadeira elétrica, ou um tiro, você vai dizer, naquela época não existia, mas uma flechada, ou tome a sua espada e enfie no coração, porque isso é morte imediata, não é? Mas o processo não é assim. A cruz era uma morte lenta, era gradual, mas era inexorável. Ninguém crucificado só ia melhorando, ia morrendo. Não era como um tiro na cabeça. A realidade do discipulado não é assim, sabe? Não acorda assim, mas é inexorável. Está ou não está? Quem estava na cruz estava morrendo. Cada hora que passava estava morrendo. Era lento, minuto a minuto. Era uma morte lenta, gradual, às vezes dolorosa. Não era como um pelotão de fuzilamento, sabe? Ezequiel teve que aprender isso no seu chamado desde a juventude. Mas era inexorável. A menos que você faça isso, você não é meu discípulo. E se você tem dúvidas, Jesus diz: sente e avalie, porque isso não é um chamado especial. É para vocês, é para a multidão, é para todos. Essa é a definição do discipulado. E por definição ele é radical. E não há como ser diferente, não existe mais de um tipo. Foi radical para Ezequiel, é para mim e para você. Jamais
Pense com aquela pessoa que disse que ainda bem que Deus não deu um chamado tão assim como teve para Ezequiel na nossa vida. Não tem letras pequenas, portanto, um homem está dentro ou fora. Jesus é Raquel, ou ele não é nada. Ou perto desse amor, não só dever, obediência, primeiro lugar, isso também, mas é mais do que isso. Perto desse amor, todos os outros amores, em comparação, são tão pálidos. Ou o homem está fora. Não há como dizer, eu sei que eu não devia viver assim, eu sou um cristão, mas eu estou vivendo. Não se engane, Jesus diz. Porque se você não faz o cálculo, quando a torre cair, quando a morte chegar porque você foi para uma guerra que você não sentou, você vai descobrir tarde demais que você não era quem você dizia que era. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus o Pai sim enviou seu Filho para morrer, nos redimiu, nos comprou, o preço Deus pagou. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei aleluia, honra e glória a Jesus. Consumado foi, nada mais restou.